Boa noite a todas e a Gustavo. Para quem não me conhece, meu nome é Jair e já estou nesse grupo de oração tem pouquinho tempo, desde o início, né? Desde o primeiro dia eu estava aqui e graças a Deus, Deus tem falado muito com todos nós do grupo de oração, né? E eu me coloquei nesse instante, me prostrei diante do altar do Senhor, dessa forma para que não seja eu, mas que seja Deus que possa falar através de mim. Porque muitas vezes a gente, depois de um tempo, né, de caminhada, aí a gente vai se acostumando com as coisas e às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, quer falar o que a gente quer falar, né? E nós temos que fazer a vontade de Deus. Por isso eu me coloquei diante do altar do Senhor para que o Senhor pudesse agir através de mim. Porque já há alguns dias o Senhor tem falado comigo, né? Diante de uma palavra que eu ouvi, né? Um não que eu ouvi, né? Para as coisas de Deus. Aí às vezes você fica chocado porque uma pessoa de caminhada, de bastante tempo de caminhada, e dizer que não está preparado para um determinado serviço na igreja. Aí às vezes a gente fica chocado, né? Mas isso não foi nem pela pessoa, mas Deus estava falando comigo, né? Depois de tanto tempo, a gente não pode voltar para trás. Não pode dizer que não está preparado e nem pode dizer não para o Senhor. O Senhor veio me dando algumas palavras, não só para mim, mas para todos, que de profeta, né? Que somos profetas de Deus. Desde o final de semana retrasado até esse final de semana, o Senhor tem falado muito e tem me chamado muito a estar trazendo a palavra, né? Estar pregando a palavra. E justamente para confirmar isso, né? Nas nossas vidas, não só na minha vida, mas nas nossas vidas. Porque ontem o padre já dizia, né? Todos somos profetas e profetisas de Deus, né? No nosso batismo nós já recebemos essa missão de profeta, né? Profetas de Deus. Com o tema hoje, eis que estou convosco até o fim. E o Senhor também veio falando comigo para que eu prestasse mais atenção. Prestasse mais atenção na minha vida, na minha caminhada, o que eu estou fazendo para o Senhor, né? Porque ultimamente eu tenho estado um pouco desatento, né? Vamos dizer assim, desatento. E o Senhor veio hoje puxar a minha orelha e dizer para eu prestar mais atenção, né? Hoje eu estava vendo a leitura de agora, né? Está em Mateus 28, a partir do versículo 16. Eu vendo essa palavra, mas anotei outra palavra, né? Então, Deus ele vem falar para mim prestar mais atenção no que eu estou fazendo. Porque as coisas de Deus, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Tem que prestar muita atenção no que a gente está fazendo e não tem que ser a gente precisa clamar a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que o Espírito Santo possa nos conduzir. Não pode ser a gente. Tem que ser um trabalho em conjunto. Eu e o Espírito Santo. Porque eu sozinho não sou nada. Mas com o Espírito Santo a gente é alguma coisinha. Bem pequenininha, mas é alguma coisinha, né? Mateus 28, a partir do 16, versículo 16. Os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhe determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo poder foi me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra da salvação. E o Senhor vem dizer que Ele está conosco, né? Ele nos escolheu para sermos profetas e profetisas de Deus. Ele nos capacitou, a gente sempre fala isso, né? Ele escolhe, Ele capacita. Mas muitas vezes a gente quer que Ele, num piscar num estalar de dedos, Ele transforma a nossa vida a ponto de que a gente já se torna já um grande profeta, né? Mas essas coisas acontecem com o tempo, né? Eu sou um profeta, posso dizer que eu sou um profeta, mas ainda não sou um grande profeta, mas eu quero caminhar para que eu seja um grande profeta de Deus. E todos nós temos que fazer essa caminhada, né? Desde a infância que eu participo da igreja, recebi os sacramentos, mas me tornei o homenzinho torto, o jovenzinho torto, né? Me tornei um jovenzinho torto e segui por outros caminhos. E um tempo depois, aqui na comunidade de São Pedro, eu voltei a participar da vida da comunidade, né? Comecei humildezinho lá no meu canto, mas ao longo desses anos o Senhor veio trabalhando na minha vida, né? Ele foi me transformando em uma pessoa totalmente diferente. Aqui, continuo tímido, né? Mas pelo menos eu estou aqui na frente falando, né? E pelo menos essa barreira já foi ultrapassada na minha vida. Aí o Senhor veio me transformando, né? Daquele jovem calado que ficava no seu cantinho, e Ele foi me dando responsabilidades ao longo do tempo, né? E algumas eu disse não, muitas, né? Muitas eu disse não justamente por medo de achar que eu não era capaz, que eu não conseguiria fazer. Logo no início do grupo de oração, eu fui convidado a conduzir, fui convidado a pregar. Teve um dia que era Kelly, a coordenadora, a nossa primeira coordenadora, foi quem fundou o grupo de oração, né? Ela na reunião de núcleo, a reunião era, acho que na terça-feira, é porque a gente já teve reunião em vários dias da semana, mas era em uma semana para a gente fazer o grupo de segunda-feira, né? Durante a semana. E aí a gente ia se preparar durante 2, 3 dias para poder estar fazendo a pregação. E ela falou que eu iria pregar, né? Tudo bem, eu aceitei. Mas quando chegou no dia do grupo de oração, aí eu chamei Kelly e falei: ô Kelly, não dá não, eu não consigo. E aí Kelly tomou aquele susto, né? E imediatamente ela pegou a Bíblia e foi para o salão ali, né? A gente estava aqui, ela foi para o salão e ficou lá no salão com a Bíblia, rezou. Deus falou a palavra que ela tinha que trazer, e daqui a pouco ela veio e pregou, né? Ela era pau para toda obra, ela conduzia, cantava, pregava, ela fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E nesse dia eu amarelei, né? Já várias vezes eu disse não para Deus, mas chegou um determinado momento que eu disse: eu não quero dizer mais não quando eu for chamado a realizar algum serviço, porque senão é uma contradição muito grande a gente dizer que acredita em Deus e que Deus nos capacita, e aí quando Deus chama a gente diz não. E aí eu falei: eu não quero dizer mais não, eu quero dizer sim para tudo aquilo que o Senhor me chamar a fazer. E durante esses dias aconteceu muito isso, né? Essa semana, do final de semana retrasado até esse final de semana, aconteceu muito isso. As pessoas me convidando para fazer alguma coisa, né? Eu cheguei na roça, lá tem uma comunidadezinha, né? Aí eu, pela manhã, estava vendo a palavra, né? Li a palavra do dia e tal.
E a celebração da palavra é às 4 horas da tarde, né? Já celebra o domingo. E quando eu entrei, quando eu cheguei 4 horas para a celebração, né? Aí eu entrei na porta, a irmãzinha me avistou, ela estava na frente assim, ela me avistou, e aí ela já deu um sorriso e foi me cumprimentar, né? Aí ela me cumprimentou e disse: celebra para nós. Aí eu olhei para ela e ri também, né? E disse sim, né? Porque já tinha no meu coração esse não que eu tinha recebido, né? Para fazer alguma coisa, e eu não tinha preparado aquela celebração. Nós precisamos preparar. Se nós estamos aqui pregando, a gente precisa preparar a pregação. Se a gente vem celebrar a palavra, a gente precisa preparar toda a celebração, né? Não pode ser de qualquer jeito. As coisas de Deus não podem ser de qualquer jeito. Mas aí ela me chamou, eu não tinha preparado especificamente aquela celebração, mas eu falei sim, porque eu tenho comigo que a gente não pode dizer não para as coisas de Deus. E aí a gente iniciou com a reza do texto de São José, lá é a comunidade de São José, né? E aí a gente iniciou a celebração, eu subi para o altar e abri o lecionário estava aberto, eu olhei a palavra e não tinha nada a ver com a palavra que eu tinha lido pela manhã. Eu achando que eu estava lendo as leituras do dia, eu estava lendo as leituras do domingo seguinte, né? E aí eu fui ver que não tinha nada a ver, mas Deus colocou forte no meu coração que aquele povo ele precisava ouvir uma palavra, né? Justamente do profeta Amós, que a pessoa chegou lá e falou para ele que não era para ele profetizar ali, que era para ele ir para outro lugar, profetizar em outro lugar. E aí ele disse que foi Deus quem escolheu ele. Deus quem escolheu ele para ele profetizar naquela localidade. E se a gente é chamado por Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Independente se alguém chega para a gente e diz que não, nós não podemos fazer isso, se é de Deus, a gente pode sim. A gente tem que aceitar esse chamado de Deus e se colocar mesmo a serviço, né? E o Senhor queria que aquele povo ouvisse essa palavra. E no final da celebração, as pessoas partilharam que eles estavam mesmo precisando daquela palavra, né? E aí Deus já colocou no meu coração que nesse final de semana eu já seria chamado novamente para uma outra comunidade também com o nome Comunidade São José, né? Que também estava precisando da mesma palavra no final de semana, né? Eu olhando ali durante a semana, olhando as mensagens, estava lá o convite para celebrar a palavra na comunidade de São José. Em um sábado, em uma São José, na zona rural, no outro sábado, na São José, aqui no Boa Vista. E a gente tem que dizer sim para as coisas de Deus. E o Senhor vem me dizer que nós temos que nos preparar e nos preparar muito bem para as coisas de Deus. Porque pode acontecer de receber um chamado, assim como a irmã me chamou e eu não tinha preparado aquela celebração específica, mas eu já vinha me preparando há um bom tempo. Buscando a palavra de Deus, buscando a Eucaristia e me preparando todos os dias, né? Porque pode acontecer da gente ser chamado assim, de repente, e o chamado de Deus a gente não pode dizer não, então a gente precisa sempre estar preparado. Por mais que a gente não esteja preparado ali, especificamente para aquele momento, mas nós temos que estar preparados, porque se nós nos prepararmos todos os dias, o Senhor confirma essa palavra: eis que estou convosco todos os dias até o fim. Que, na verdade, é um começo, né? Quando a gente finalizar a nossa vida aqui, a gente vai ter um novo começo, a gente acredita nisso. Então que a gente possa mesmo andar todos os dias lado a lado com o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos dê sabedoria, para que a gente saiba discernir o chamado de Deus na nossa vida e discernir também o que não é chamado de Deus. Muitas vezes é a nossa humanidade falando mais alto, mas a gente tem que deixar que Deus possa falar através de nós.
Amém? O grupo de oração, esse grupo de oração especificamente, era para os jovens, né? Uma dinâmica jovem. E aí nós preparamos uma aeróbicazinha para vocês, né? Primeiro foi os jovens de hoje e depois foi os jovens de ontem. Os jovens de ontem estão um pouquinho cansados, mas a gente também tem a alma jovem, né? Por mais que o corpo não corresponde mais como antes, mas temos a alma jovem. E o Senhor também, Ele me deu uma palavra que a gente não podia ficar sem essa palavra hoje. Porque por mais que somos os jovens de ontem, mas o Senhor, Ele vem falar conosco que nós somos fortes. Por mais que já caminhamos bastante e às vezes estamos um pouquinho cansados, mas nós somos fortes porque Ele está conosco. No tema, Ele vem dizer que está conosco todos os dias. Eu vos escrevi, filhinhos, conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Não podemos nos deixar levar pelas coisas do mundo, sabendo que a palavra de Deus está em nós. Claro que nós precisamos buscar essa palavra todos os dias, para que essa palavra esteja no nosso coração. E assim, vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque vós o vencestes o maligno. Todos nós somos vencedores. E temos que tomar posse dessa palavra, que o inimigo, ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares. A partir do momento que a gente toma posse dessa palavra, o inimigo bate em retirada. Temos que acreditar nessa palavra de Deus, tomar posse dessa palavra de Deus, para que sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.